Por mais de 800 anos, Roma permaneceu de pé. Inabalável, majestosa, cercada pela ideia de que nenhum inimigo se atreveria a tocar seu coração. Era a cidade eterna, o símbolo do poder absoluto, o centro do mundo conhecido. Mas tudo isso mudou numa manhã de agosto do ano 410, quando suas muralhas, outrora sagradas, foram cruzadas não por traição, nem pela arte da guerra, mas pela desesperança. Alarico, líder dos visigodos, não chegou a Roma como um invasor qualquer. Ele não era um bárbaro sedento de sangue, nem um selvagem em busca de glória. Era um homem moldado pelo próprio império, um comandante que crescerá falando latim, servindo nas legiões romanas, aprendendo seus costumes e abraçando sua fé. Tudo o que ele pedia era um lugar para seu povo, um reconhecimento que o fizesse parte daquilo que ele tanto admirava. Mas Roma não sabia ouvir. Orgulhosa, arrogante, cega de seu próprio passado, respondeu ao sacrifício com desprezo, e ao diálogo com silêncio. E quando o silêncio se tornou insuportável, Alarico escolheu falar na única língua que Roma entendia, vá da força. Naquela noite, o rugido dos visigodos atravessou as ruas pavimentadas da capital, não como um ato de vingança, mas como o lamento de um sonho quebrado. Porque o verdadeiro saque de Roma não foi por ouro nem por poder, foi o preço de ter negado à humanidade aqueles que apenas pediam pertencer. Infância e formação, na semente de um líder. Alarico não nasceu em um trono, nem sob a bandeira de uma grande cidade. Ele nasceu nas margens, em um mundo de fronteira entre a barbárie e a civilização, entre o gelo do Danúbio e a promessa dourada de Roma. Sua terra natal, Peuce, uma ilha esquecida ao norte do grande rio, estava longe de ser um centro de poder, mas em seus rios e florestas crescia algo que Roma nunca entendeu completamente: o orgulho tribal, memória ancestral e fome de respeito. Ele fazia parte dos Tervingos, um ramo dos Visigodos, orgulhoso e antigo, que sobrevivia entre guerras e deslocamentos. Seu povo não queria destruir impérios, mas viver com dignidade dentro deles. E desde jovem, Alarico viu Roma como algo mais do que uma ameaça, dele havia como uma aspiração. Muitos godos odiavam o império por suas traições passadas, mas ele não. Ele a admirava. Quando ainda era criança, seu povo fez um acordo com o imperador Teodósio: Roma aceitaria os godos dentro de suas fronteiras em troca de serviço militar e lealdade. Foi então que Alarico viu pela primeira vez o interior do monstro e se fascinou por sua ordem, sua arquitetura, sua língua, seus exércitos. Ele recebeu instrução romana, aprendeu latim, foi batizado como cristão, se embora de uma doutrina herética aos olhos da igreja oficial, se marchou à frente sob estandartes que não eram os seus. Lutou pelo império. Irmãos morreram ao seu lado. Serviu com honra. Mas cada vitória não aproximava os godos do sonho da igualdade. Roma os usava. Aplaudia-os em batalha, mas os desprezava na mesa de negociações. E assim, enquanto Alarico se formava como soldado, ele também despertava como líder. Não era apenas forte. Era inteligente. Observador. Compreendia as fissuras do sistema romano. Sabia que a divisão do império entre o Oriente e o Ocidente não era apenas uma estratégia política, mas uma fratura real. Ele via imperadores crianças e burocratas corruptos agarrados ao poder, sem visão nem honra. Ele entendeu que Roma não era mais uma fortaleza inexpugnável, mas uma casca vazia sustentada pela arrogância. E nesse cenário, o jovem visigodo começou a imaginar um futuro diferente. Um onde seu povo não mendigasse reconhecimento. Um onde eles não precisassem se ajoelhar diante daqueles que mais precisavam deles do que admitiam. Um onde, se Roma não lhes desse um lugar, eles o tomariam. Ascensão e desilusão, o guerreiro que Roma nunca quis reconhecer. Quando Alarico atingiu a maioridade, ele não era mais apenas um jovem godo educado à sombra de Roma. Ele era um comandante, um líder nato, respeitado tanto por seus homens quanto pelos oficiais romanos. Sua língua era o latim, sua armadura era romana, e sua espada havia provado lealdade em mais de uma batalha. Mas por mais que ele tentasse parecer romano, ele nunca seria aos olhos do império. Seu primeiro grande ato como figura militar aconteceu durante a Batalha do Rio Frígido, no ano 394.
O imperador Teodósio, governante do Oriente, enfrentava uma rebelião no Ocidente liderada por Eugênio, um usurpador que ganhará o apoio dos pagãos ao restaurar antigos templos e símbolos esquecidos. Para esmagar a rebelião, Teodósio marchou com um exército reforçado por mais de 20.000 godos sob o comando de Alarico. Foi um massacre. Teodósio não hesitou em lançar os visigodos como carne de canhão, enviando-os para a linha de frente em um ataque suicida que abriria o caminho para suas tropas principais. Milhares morreram. Homens que confiaram em Roma. Guerreiros que pensavam que estavam lutando por algo mais do que ouro. E quando a batalha terminou, quando a fumaça se dissipou e a vitória foi celebrada em Constantinopla, os godos foram ignorados. Não houve homenagens, nem terras, nem nomes inscritos em colunas de mármore. Apenas silêncio. Para Alarico, isso foi uma ferida profunda. Não apenas pela perda de seus irmãos, mas pelo desprezo sistemático de que seu povo era alvo. Eles haviam provado seu valor, sua disciplina, sua dedicação, mas continuavam sendo vistos como bárbaros úteis. Como cães de guerra aos quais se jogava carne enquanto houvesse necessidade. Essa humilhação jamais sairia de sua memória. E então, algo mudou. Alarico parou de sonhar em ser aceito e começou a exigir isso. Quando Teodósio morreu em 395, o império foi dividido entre seus dois filhos, Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente. 2 meninos, 2 coroas, e um império em ruínas. Nesse vácuo de poder, Alarico foi escolhido por seu povo não apenas como comandante, e mais como rei. O primeiro a portar esse título entre os visigodos. Ele já não era um general a serviço de Roma. Ele era um soberano. E sua lealdade se quebrou. O que se seguiu não foi uma revolta cega, nem uma sede de destruição. Foi estratégia. Visão. Alarico conhecia as rachaduras do império e começou a pressionar com inteligência, atravessou os Balcãs, saqueou cidades estratégicas, evitou confrontos desnecessários, negociou e esperou. Ele queria um novo tratado, um tratado justo. Ele queria terras, provisões, segurança para seu povo. E, acima de tudo, queria respeito. Mas Roma, como sempre, não ouviu. Enviou ameaças. Promessas vazias. E quando finalmente lhe ofereceram um título militar, não demoraram a tirá-lo novamente. Para Alarico, isso já não era mais uma negociação. Era uma conta pendente. Estilicão, traição e a marcha para a Itália. Em 402, Alarico cruzou uma linha invisível. Não era a primeira vez que um exército bárbaro pisava em solo italiano, mas desta vez o mundo sentiu algo diferente e uma ameaça real. Já não se tratava de tribos isoladas. Era um exército disciplinado, liderado por um comandante com inteligência tática e objetivos políticos claros. E o pior para Roma, era um comandante que conhecia o interior do monstro melhor do que ninguém. Sua passagem pelo norte da Itália não foi uma invasão selvagem, mas um movimento cirúrgico. Cortou rotas, controlou passagens, testou a capacidade de resposta das legiões e encontrou pouca resistência. A cidade eterna tremeu, não pelos saques, que ainda não haviam chegado, mas pela incerteza do que Alarico queria realmente. O que ele exigia era claro, um lugar permanente para seu povo dentro do império, uma legitimidade política e um título oficial como Magister Militum, o posto que o colocaria ao lado dos maiores generais romanos. Ele não pedia mais do que já havia provado merecer. Mas quem governava na época no Ocidente era Estilicão, o hábil general que havia protegido a fronteira por anos e que entendia melhor do que ninguém o quão perigoso poderia ser subestimar os visigodos. Estilicão, de origem vândala, havia construído seu poder entre a espada e a diplomacia. Ele via em Alarico um adversário desconfortável e mais também uma possível ferramenta política. Por isso, em vez de esmagá-lo, ofereceu-lhe uma trégua. Venceu-o 2 vezes, sim, mas não o destruiu. Deixou-o recuar. Aos olhos de muitos, foi um erro. Aos olhos de Estilicão, foi uma jogada a longo prazo. Talvez ele pensasse em usar Alarico contra seus rivais no Oriente. Talvez, até, compartilhassem mais visão do que admitiam. Ambos eram estrangeiros em um império que já não confiava nem em seus próprios generais.
Mas o destino tem seu próprio ritmo. Os problemas nas fronteiras se multiplicaram. Vândalos, suevos e alanos cruzaram o Reno, rebeliões estouraram na Britânia e na Gália, e o jovem imperador Honório, refugiado em Ravenna, parecia mais um espectador do que um governante. O ouro se tornou escasso. As decisões urgentes foram substituídas por intrigas. Estilicão tentou negociar com Alarico. Até prometeu um futuro acordo para atacar o Oriente juntos. Mas o Senado romano, dividido entre o medo e o orgulho, se recusou categoricamente a ceder mais um centímetro aos visigodos. Acusaram-no de traição. Chamaram-no de conspirador. E o executaram. Com sua morte, Roma perdeu seu último general capaz. E Alarico perdeu a última oportunidade de alcançar seu objetivo sem recorrer à força total. Agora, não havia mais desculpas. Roma teria que ouvir. E se não ouvisse, então ele a faria ouvir. Roma, o dia em que a cidade eterna caiu. O ar ficou mais pesado em Roma quando se soube que Alarico havia voltado. Não com embaixadores. Não com ofertas. Com um exército. Com fome. Com determinação. Era o ano de 408. O imperador Honório, escondido em Ravenna, ainda estava alheio à gravidade da situação. Mas nas ruas da cidade eterna, os rumores eram mais fortes que os sinos. Diziam que os visigodos já estavam perto, se aproximando como uma sombra silenciosa. Ninguém dormia tranquilo. E então chegou o cerco. Alarico cercou Roma por completo. 13 portas fechadas. O rio Tibre bloqueado. Os alimentos estavam acabando dia após dia. O trigo, a água, o sal. Começaram a valer mais que o ouro. A cidade que outrora alimentava todo o império agora não podia alimentar nem seus próprios filhos. O fedor da morte inundou as ruas. Os corpos se amontoavam nas praças. A fome se transformou em fúria. E a fúria ia em desespero. Alarico sabia disso. Ele não precisava de espadas. Sua melhor arma era a paciência. Finalmente, quando Roma estava de joelhos, seus líderes suplicaram por negociações. Ofereceram-lhe toneladas de ouro, prata, seda, pimenta e escravos. Alarico aceitou, e mais não por ambição. Ele fez isso porque ainda queria resolver isso sem destruir a cidade. Mas o imperador Honório, distante de lá, se recusou a cumprir parte do trato, dele não nomearia Alarico comandante de suas tropas. Foi o último insulto. E então aconteceu o impensável. No dia 24 de agosto de 410, alguém, talvez um simpatizante, talvez um traidor, abriu as portas salárias de dentro. E pela primeira vez em mais de 8 séculos, Roma foi invadida por inimigos que não vieram tomar o poder e mais fazer com que a ouvissem. O saque durou 3 dias. Não foi um banho de sangue sem sentido. Não foi um massacre bárbaro como tantos temeram. Foi cirúrgico, controlado, quase respeitoso em comparação com o que poderia ter sido. Alarico ordenou proteger os templos cristãos. Proibiu o derramamento de sangue desnecessário. Permitiu que civis se refugiassem nas igrejas. Mas sim, houve fogo. Houve saque. Houve gritos. As mansões dos nobres foram vazias. Os tesouros escondidos foram descobertos. Os símbolos do poder eterno foram reduzidos a pó. E, no entanto, a alma da cidade não morreu ali, mas mudou para sempre. Roma já não era invencível. Roma já não era o centro do mundo. Roma havia caído. E Alarico, o godo que só quis ser romano, foi quem fez isso possível. A última viagem de Alarico, morte, lenda e legado. Roma havia caído, mas a história de Alarico ainda não havia terminado. O saque não foi uma vitória. Foi um suspiro resignado de um homem que já não tinha mais caminhos. Após abandonar a cidade eterna, Alarico seguiu para o sul da Itália. Seu olhar se voltava para a África. Lá, na província do Império conhecida pela produção de grãos, ele esperava encontrar os recursos necessários para alimentar seu povo e garantir o futuro deles. Mas o mar, assim como Roma, também lhe virou as costas.
Uma tempestade destruiu sua frota antes mesmo de partir. O plano desabou. E enquanto reorganizava seu exército e procurava uma nova rota, a morte o surpreendeu. Alarico adoeceu na cidade de Cosenza. Não caiu por uma espada, nem em batalha, mas na solidão, vencido por uma febre silenciosa. Foi o fim de uma vida que desafiou impérios, que abalou os alicerces do mundo e ainda assim não havia encontrado seu lugar nele. Seu funeral não foi comum. Segundo a lenda, seus homens desviaram o curso do rio Buzento para enterrar seu líder sob as águas. Com ele, colocaram parte do saque de Roma e, talvez, seu maior tesouro, a lealdade de seu povo. Em seguida, os escravos que construíram o túmulo foram mortos, para que o segredo de seu descanso nunca fosse revelado. Até hoje, ninguém encontrou esse túmulo. Após sua morte, a liderança passou para seu cunhado, Ataúlfo, que conduziria o povo visigodo para um novo destino. Não na Itália, nem na África, mas na Gália. Lá, na província romana da Aquitânia, fundariam o primeiro reino bárbaro dentro do império, um estado autônomo, governado por reis godos sob a linhagem de Baltos, descendentes de Alarico. Foi o início de algo novo, algo que não mais dependia da permissão de Roma. O saque de 410 não apenas marcou uma virada na história do império. Também plantou uma semente. Desde então, tudo o que soava como godo, como escuro, como selvagem, começou a ser temido. A arquitetura gótica. A literatura de horror medieval. Até mesmo a subcultura moderna que leva seu nome. Tudo tem sua raiz naquele momento. Naquela marcha. Naquele homem. Alarico I, o bárbaro que não queria ser inimigo. O guerreiro que só queria pertencer. O chefe godo que foi rejeitado por Roma e a fez se ajoelhar.